E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi editado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa de hoje estudando o capítulo 25, Generoso Alvitre. E estamos na ciência de recomeçando novamente a leitura. No último programa, nós comentamos sobre, ainda continuando a conversa que a dona Laura está tendo com o André Luiz, conselho, já que o título do capítulo é Generoso Alvitre, né? E aí os conselhos que ela está dando. E aí no último programa o comentário foi a questão da boa vontade, porque ela relata para o André Luiz, primeiro, que para ele aproveitar o fato dele ter sido convidado pelo ministro Clarencio para conhecer e visitar e analisar, né, lá o ministério onde ele vai trabalhar, e converter isso em observações de tarefa útil. Nós até fizemos um parâmetro de raciocínio disso que ela está falando com Allan Kardec, e que foi convidado a assistir às reuniões das mesas girantes e aproveitou essas ocasiões em tarefas úteis de observação, analisando friamente os fatos, e daí nós tivemos a doutrina espírita a partir disso. E mais adiante ela diz que o espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir, quer dizer, não necessariamente pelo salário, colocando no nosso dia a dia, mas pelo prazer de servir, que é o nosso ideal de fazermos um dia. E aí nessa questão da boa vontade, nós fizemos uma analogia com a questão da boa vontade dos bons espíritos em nos ajudar, conforme está na questão 497 do Livro dos Espíritos, e que eles precisam da nossa boa vontade na questão das tarefas, na questão mental do trabalho no bem, para que eles possam ter campo para nos ajudar, né? Eles pedem pouco, só boa vontade. Eles pedem pouco, né? E o trabalho deles é imenso, com certeza. Basta analisar o nosso comportamento no dia a dia, de teimosia, de arrogância, de animalidade, de crueldade e etc., né? E aí também citamos uma página do Espírito Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, no seu capítulo 122, Entendamo-nos, em que ele diz no final da página assim, que o capital mais precioso da nossa vida é o da boa vontade. É o melhor investimento que a gente vai ter. Que nós ponhamos ela em movimento, e aí assim a nossa existência, quer dizer, mais essa encarnação, vai estar enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre onde estivermos. E aí mais adiante ela começa, onde nós terminamos, que ela começa falando da ciência de recomeçar, né, Tereza? Foi aí que nós paramos, né? Nós lemos, né? A ciência, e comentamos. Comentamos, aqui a ciência de recomeçar. Então, continuando daqui. Então, nós estamos no... Você começou a falar de Paulo. De Paulo, mas qual é o parágrafo para a gente 17º. 17º parágrafo, né? Isso. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Então, o que ela está dizendo aqui, ela botou um parágrafo, os espíritos botaram aqui no Nosso Lar um parágrafo sobre Paulo. E a obra Paulo Estevão, que deve ser lida e relida por todos nós, porque se trata realmente de informações preciosas, um tesouro de informações que nós temos aqui sobre a vida desse mártir, desse apóstolo
Desse homem que, graças a ele, nós tivemos o cristianismo no Ocidente e também a vida dos primeiros cristãos. Então ela diz, quando ela dá o exemplo de Paulo sobre a questão de recomeçar, nós estávamos comentando sobre ele ter sido abandonado, ter sido posto para fora de casa pelo pai, não abandonado, ter sido posto para fora de casa porque o pai não aceitava que ele seguisse as ideias de Jesus. E no entendimento à época, a gente pode entender bem que Jesus era um carpinteiro que fazia algumas curas e morreu entre dois ladrões. Para o judeu era isso. E o pai orgulhoso, como ela diz aqui, era a esperança de toda uma raça, ia ser o chefe do Sinédrio em Jerusalém, né? A capital de toda a cultura judaica no mundo, e ele se converte a esse carpinteiro. Não pode, o pai não aceitava. E o pai pediu para ele escolher, e ele escolhe, ele disse para o pai que todos os dois precisavam de Jesus, e o pai põe ele para fora de casa. E aí no dizer de Emmanuel, relendo aqui, que nós já havíamos começado, ele diz assim: a passos indecisos aproximou-se da porta de saída, vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala, e mais adiante, teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Então, ele perde todo o interesse de viver. Mais adiante, no livro, no capítulo, ele vai e adormece, assim, ao relento. Ele adormece e, no desdobramento pelo corpo, ele encontra com Abigail, a sua noiva, que havia desencarnado. E aí, olha a pergunta que ela faz, que nós encontramos periodicamente, né, Teresa? Em alguns livros. Quando a coisa está ruim, está apertada, olha o que os espíritos perguntam, os espíritos superiores. Ela pergunta a ele desdobrado pelo sono, e ela, em espírito, vem ter com ele. Ela diz assim: que é isso, choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Né? Claro que o que vinha pela frente ele não tinha ideia, né? E aí ela dá os conselhos a ele, fala umas palavras-chave para ele assim. Depois do diálogo que eles têm, para o seu recomeço, ela diz assim: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, o segredo para o recomeço tá aqui nessas 4 palavras que a Abigail fala para Paulo, que não é fácil, gente. Ama, trabalha, espera e perdoa. Isso aí é incondicional, não tem condição para isso. Para a gente, isso ainda, esses verbos então, ainda são verbos muito que nós temos. É o que a Teresa está falando, é muito difícil para nós. Ainda é, mas olha, esse ainda é muito importante a gente observar, porque há quanto tempo isso já é difícil para nós? Há quanto tempo a gente já vem relutando, não é? Então, tem horas que realmente o coração sangra, o suor vem, não é? Da indignação, da raiva, mas nós temos que nos habituar a isso, nós temos que fazer um esforço, porque pelo menos o esforço nós estamos fazendo em mais essa oportunidade de estarmos reencarnados. Vai nos valer de alguma coisa, porque se nós nos acomodarmos na disciplina, na discórdia, na reclamação, é o que nós vemos fazendo durante tantas existências. Então, as provas vão surgir momentaneamente para nós. Essa questão do recomeço que a dona Laura está falando, que ela pode ter a ciência, é para nós uma coisa diária, momentânea. O Chico tinha uma frase que ele falava assim: o passado, a vida é um livro. O que está escrito, a folha virou. Mas de agora em diante, hoje, é o amanhecer de uma página nova, que a gente pode começar a escrever diferente. Ele falava que ninguém pode mudar isso. Né, o que começou, mas todo mundo pode tentar transformar o futuro. Mais ou menos isso que ele dizia. E a dona Laura, ela pega o exemplo de Paulo para falar com o André Luiz, porque Paulo era um doutor da lei, ele iria substituir Gamaliel lá no Sinédrio. Então ele era a esperança da raça judaica, né, da época, para representar os judeus.
Mas ele, não é? Ele se esforçou e recomeçou como um simples tecelão. Porque o André Luiz, não é? Como o Dr. Carlos Chagas, que foi encarnado, ele era o médico. Ele não era um médico, ele era o médico da época. Ele era, como a gente sabe, ele fez um protocolo da doença de Chagas que até hoje os médicos dizem que é um protocolo completo, que vai desde a pesquisa até o tratamento, tudo. Foi ele que fez. Então, ele agora vai ter que começar como um auxiliar de enfermagem, não é? Quiçá de um trabalhador de serviços gerais. Então, ela pega Paulo, porque Paulo realmente, né, a gente teve alguns recomeços no Novo Testamento. Como exemplo, a gente tem também Maria de Magdala, que fez um recomeço na sua vida. Ela deixou tudo para trás e começou do zero. Mas Paulo de Tarso, como o próprio André Luiz, era alguém que tinha nome, prestígio, que estava no topo, não é? Vamos dizer assim, da carreira. E vai ter que aprender, como Paulo de Tarso conseguiu, a recomeçar do zero, a deixar todos os seus conceitos, os seus preconceitos, as suas ideias egoístas, orgulhosas, deixar tudo para trás. Se não for assim, fica mais difícil de você conseguir realmente mudar a sua vida. Como a Tereza falou do doutor André Luiz, Carlos Chagas, e como ele era, Paulo era doutor da lei, no sentido, Paulo era cidadão romano, porque tinha cidadania romana comprada, adquirida, falava o grego fluentemente, nasceu em Tarso, judeu por família, por estirpe, e estudou numa das poucas faculdades que tinha, universidades que tinha na época, era em Tarso. Então ele tinha toda a cultura, era o top, né? E o Emmanuel... Ele era a cereja do bolo. Cereja do bolo. O Emmanuel, ele coloca bem isso, ele procura mostrar bem isso no livro Paulo Estevam, no início da obra, mostrando quem era o doutor da lei Saulo, na sua arrogância, na sua... Vamos dizer no palavreado de hoje, marrento. O palavreado de marrento. Mas era um marrento que sabia que tinha, assim, que tinha razão de ser. Porque aquele é a pessoa que é marrenta, mas não é nada. É marrento porque é orgulhoso meio besta. Mas ele não. Ele era marrento e sabia que. Então ele tinha um conhecimento, assim, da casuística. Mas quando ele conta, por exemplo, Gesiel, que é um personagem do livro também, é um santo que tem no livro, né? Ali, Gesiel. Quando ele encontra Gesiel, na sua humildade, na sua sabedoria, ele fica revoltado. Como é que pode alguém assim, tão pobretão, tão humilde, ser tão inteligente? Ele não consegue entender aquilo. E aquilo vai começando a minar a sua mente, o seu raciocínio lógico. Que Jesus é esse. Então, até que ele se vê vencido. A estrada de Damasco não foi... Paulo não se transformou quando viu Jesus, já vinha na estrada de Damasco, já vinha se transformando aos poucos. Ele já vinha sendo amaciado. Exatamente, é como nós. Então a dor vem amaciando, até a desencarnação da sua noiva amada, Abigail, cristã. Né? Ele não admite isso. E ele vai para matar aquele que a consolou, que foi Ananias. E quando ele vai para matar aquele que a consolou, Jesus aparece. Aí já é o ápice de tudo. Então, essa ciência de recomeçar está demonstrada aqui para o André Luiz, para Saulo, como a Teresa falou, para Maria de Magdala. E aí tem um simbolismo muito grande, porque Jesus, no seu ressurgimento, na sua ressurreição, ele não aparece primeiro, né? Porque se Jesus não aparece, não ressurge, toda a sua mensagem do Evangelho teria sido em vão. Ele provou que a morte não existe. Então, o seu ressurgimento, primeiro, não foi para Pedro, não foi para João, não foi para a mãe dele, foi para Maria de Magdala. A maior transformação do Evangelho, segundo os Espíritos dizem. Aquela que deu realmente a guinada. Porque Paulo, apesar de fazer o que fazia, ele acreditava em Deus. Ele tinha sua fidelidade a Deus. Mas ela não, ela recomeçou realmente do zero. Mas ela Dona Laura, né, usa o exemplo
de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso é mais... A história de Paulo de Tarso é mais familiar à do André Luiz, porque os dois estavam, né, no topo da carreira, eram os tops nas suas funções. Então, meu filho, é o que ela diz. Então, meu filho, Paulo de Tarso, ele era a expressão maior na época, lá na cultura judaica, e ele largou tudo e começou, realmente recomeçou. E como a gente tinha colocado no programa passado, a reencarnação nos oferece esse recomeço para todos nós. A cada nova existência no corpo, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, João repete o que Jesus disse: se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é receber um corpo, e nascer de Espírito é mudar a sua conduta, melhorar o seu comportamento, desenvolver a sua espiritualidade. Então, para a gente evoluir, não basta só reencarnar. Para a gente evoluir e melhorar a nossa condição, a gente também tem que mudar comportamentos. A gente tem que recomeçar mudando ideias, conceitos, e é o que o André Luiz a gente vai ver de agora em diante, essa transformação, porque ele realmente deu ouvidos aos conselhos de Dona Laura, do Clarencio, do Lísias. A partir do próximo capítulo, a gente vai ver o recomeço do André Luiz. Ele vai começar a ser uma nova pessoa. Como diz Paulo, aquele que acredita em Cristo, nova criatura é. E repetindo os versos de Casimiro Cunha, que está no livro Recados da Vida, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Sempre Adiante. Ele diz assim: se caístes, não recues, nem te lamentes em vão. O erro frequentemente é necessário a lição. Não te acolhas à fraqueza, desânimo nada faz. Ergue-te e segue pensando na força de que és capaz. Bonito, muito né? Bonito. Isso, porque desamparado ninguém está. Ninguém nunca está. Agora vamos para o 18º parágrafo. Não, aqui não pude. Isso. Não pude mais. André Luiz, falando. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho que agradecido e cobrias de pranto jubiloso que me inundava o coração. Nós estamos vendo aqui um espírito dito por ele mesmo há pouco tempo atrás lá no umbral, se dizendo ele relatando o que ele passou no umbral, mas relatando como ele era, orgulhoso, o doutor, e aquele, toda a sua coberta das suas pompas, e agora tomando as mãos da Dona Laura e chorando como filho agradecido. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão, creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Então aqui nós estamos vendo um reencontro. Ela está dando uma dica para a gente. Vai dar mais dica, mas ela está dando. Porque o acaso, pessoal, não existe em nada. É uma pista que ela já conhecia o André Luiz, né? Isso, exatamente. Ele não está lembrado, mas ela lembra direitinho, mas ela não quer abrir assim para ele. Lembrei agora, o Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo de Chico, de Francisco Cândido Xavier, Chico já em Uberaba, e Chico estava a trabalho em Belo Horizonte. E na rua, em Belo Horizonte, o Arnaldo Rocha vem em sentido contrário e Chico esbarra nele. Chico esbarra nele na rua. E aí, esbarrando nele, cai as coisas do Chico no chão, e do Arnaldo. E aí o Arnaldo tem um diálogo, o Chico tem um diálogo, nunca tinham se visto antes.
E aí eles têm um diálogo assim, o Chico começa a falar para ele, a nossa Meimei está dizendo isso, manda alguma coisa assim, a mensagem, quem é Meimei? Era a esposa do Arnaldo Rossi, que tinha recém desencarnado. E através desse esbarrão na rua, recomeça uma amizade de séculos, aqui encarnado. E foi de um grande proveito, porque deu muitos frutos dessa amizade. Muito trabalho. Então, esse esbarrão, o que eu quero dizer com isso? Esse esbarrão na rua não foi por acaso. Foi proposital, foi programado. Então, muito daquilo que nós presenciamos, que achamos que foi coincidência, não é coincidência. É trabalho dos espíritos que muitas vezes nós não aproveitamos. Eu lembrei também do Arnaldo Rocha, né, desse amigo íntimo do Chico Xavier, que uma vez ele chegou para o Chico, ele mesmo contava isso, que ele chegou para o Chico e falou, Chico, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e muito triste. Aí o Chico vira para ele e fala assim, eu estou tão feliz, meu filho, por causa disso. Ele, como, Chico? Eu estou contando aqui para você que eu estou sofrendo, que é muita coisa que está acontecendo comigo. Você disse que está feliz. Ele falou, meu filho, porque agora tu está apanhando, você antes só batia. Para mostrar o quanto eles se conheciam, porque as nossas reencarnações, são solidárias umas às outras. E a gente se movimenta na vida numa teia, como se fosse uma teia. Ninguém ali naquela teia aparece por acaso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a caridade material e a caridade moral é o título desse item que nós vamos ler, que é o item 9. O espírito protetor, a irmã Rosália, que vai dar essa mensagem, ela fala assim, no final do item 9 do capítulo 13. Eu só vou ler o finalzinho. Tende muito cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra numa posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e agora, a meu turno, eu tenho que implorar auxílio. Então, o que esse espírito está lembrando para a gente? Que não existe acaso nos reencontros, nos encontros na nossa existência. Por quê? Como diz o lema do Espiritismo, né, como Kardec gostava de dizer, o acaso não existe. E esse espírito está dizendo que ela, pessoalmente, ajudou muito uma pessoa pobre na Terra, que quando chegou no mundo espiritual, essa pessoa era, como vamos dizer assim, um espiritão daqueles espíritos superiores. E ela teve que pedir ajuda agora a ele. Agora imagine se ela tivesse repelido essa pessoa enquanto encarnado, né? Então a dona Laura aqui, ela está dando uma dica para o André Luiz. Olha, meu filho, né? Esse nosso reencontro aqui não é por acaso. A gente já se conhece. E ele provavelmente deve ter compreendido o que ela quis dizer para ele, não é? Porque ela diz assim, né? Creio que você não veio a essa casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Então, para bom entendedor, um pingo é letra, como se diz. Que todos nós possamos também nos lembrar do recado da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. E aí, só fazendo um parênteses do laboratório que é a nossa casa religiosa, né? Seja a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Casa Espírita, porque são reencontros. Também. E que ali é um laboratório que nós devemos aproveitar.
O laboratório é para fazer o quê? Experiências, acertar as fórmulas, né? Então é para isso que nós estamos ali, treinando. Transformar antipatias em simpatias. O maior laboratório qual é? A família, a nossa casa. Sim, então, esse aí, então, acaso não é. Porque às vezes o filho adolescente fala assim, não pedi para nascer seu filho. Não, você não pediu, não, você implorou, meu filho, você é de joelho. De joelho, você implorou. Bom, o tempo urge mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.